partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Temos mais uma pesquisa. Saiu agora no site do SBT News. Está aqui, ó. BTG Nexus. Lula tem 47% contra 44% de Flávio no segundo turno. 47 Lula, 44 Flávio no segundo turno. Isso acabou de sair, viu? Acabou de sair. BTG Nexus, Lula 47 contra 44 de Flávio no segundo turno. Presidente e senador mantiveram percentuais da última pesquisa feita em 10 de agosto. Petista também empata tecnicamente com Caiado. Está aqui o texto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 47% contra 44% de Flávio Bolsonaro em cenário de segundo turno na eleição presidencial, mostra a pesquisa BTG Nexus, divulgada nesta segunda-feira. Empatados tecnicamente, que esses números representam o empate técnico, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, o petista e o senador mantiveram percentuais do levantamento anterior, publicado em 10 de agosto. Votos em branco, nulo e nenhum candidato somam 8%, enquanto 1% afirmou não saber ou não respondeu. No fim de semana tivemos a pesquisa Quest, que apontou um resultado semelhante, empate técnico no segundo turno, mas mostrou uma coisa que chama a atenção. Se você olhar as linhas essa pesquisa, claro, ontem começou a campanha, foi colhida ainda de degrau, uma mudança de patamar nas campanhas. Elas vão ser, claro que elas já tinham começado, né? Mas elas vão ser mais explícitas, sem temores da justiça eleitoral. O pessoal vai aparecer muito mais no rádio, na televisão, com a aproximação da campanha. Mas o programa chamado gratuito de rádio e TV, que começa dia 28, segundo as pesquisas dos pleitos anteriores, é angular, é importante, né? Não para fazer uma previsão, mas para tirar uma fotografia. Você não pode confiar numa pesquisa, imaginando que ela seja uma profecia, que ela seja uma previsão do resultado. É uma tendência de momento, é uma fotografia dessa tendência. Se apresentar o resultado, melhor para a pesquisa. Intenção de voto estimulado no segundo turno. Olha aí, tem todas as comparações, mas o que está interessando é essa pesquisa, o segundo turno, né? O segundo turno. O primeiro turno, caso haja uma gigantesca surpresa, será disputado entre Lula e Flávio Bolsonaro. Tem uma coisa que apareceu na pesquisa Quest que eu só queria anotar. Tem uma subida muito interessante
que eu acho que a gente deve notar no primeiro turno, desse candidato super mal conhecido, que é o Renan Santos. Anote o Renan Santos. Aliás, deixa eu ver aqui o site do SBT. Olha aqui, SBT e SBT News sabatinam Renan Santos nesta segunda-feira. Está aqui o Renan Santos, né? Ele é um dos fundadores do MBL. Candidato à presidência da República, Renan Santos participa nesta segunda-feira da rodada de sabatinas promovidas pelo SBT e pelo SBT News. Primeiro, ele será entrevistado no SBT News, que está transmitindo nesse instante o Jornal do Boris. Será entrevistado no SBT News às 18h30 hoje, por Celso Freitas e Marina Demore. Depois, às 19h45, hoje mesmo, participa da sabatina do SBT Brasil com o César Filho. Então, é um momento interessante para conhecer esse novo candidato que se posiciona. Ele é uma figura conservadora, mas ele se posiciona como uma espécie de terceira via. É interessante, tem crescido a candidatura dele na pesquisa. Vamos, pelo menos na pesquisa Quest, tá? É importante. Bom, ontem começaram as campanhas, os jornais estão retratando isso. Deixa eu pegar o Globo aqui. Não é o que o Globo está chamando na sua manchete. Pontapé inicial em casa e com foco na segurança e soberania. A inadimplência de empresas bate recorde com 9 milhões de negativadas. Na verdade, é isso que assusta, é isso que interessa mais para cada um de nós. O país atingiu em junho o recorde de 9 milhões e 100 mil de empresas com o CNPJ negativado por causa da inadimplência no pagamento de dívidas. Em média, cada firma tem 7 contas em atraso, seja com bancos ou com fornecedores, por exemplo. O crédito mais caro por causa dos juros altos agrava o cenário. A larga maioria, 95%, entre as inadimplentes é de pequenas e microempresas, mas o número de recuperações judiciais, instrumento usado por companhias maiores, também tem aumentado. Tá? Isso é assustador e se torna mais assustador ainda quando a gente sabe que este governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua gastando desesperadamente para reeleger seu líder presidente da República. Então, está aqui a campanha do Lula. Aqui ele resolveu aderir definitivamente a esse chapéu Panamá. Está aqui, ó, Lula e tal. Pontapé inicial, ele preferiu iniciar lá no ABC, né, onde começou a surgir o líder sindical Lula, lá atrás. Os tempos eram outros e ele também parecia diferente. Olha, aqui tem quase todos os candidatos estão retratados aqui pelo Globo. Quer ver? Deixa eu dar uma vista para a gente ter um panorama geral desse dia de ontem, que é o primeiro da campanha eleitoral. O primeiro dia da campanha teve a segurança pública e a soberania como temas mais comuns dos atos dos presidenciáveis, que escolheram eventos ligados à própria história para iniciar maratona.
O presidente Lula reuniu militância no estádio em São Bernardo do Campo, de onde liderou greves no fim dos anos 1970, enquanto Flávio Bolsonaro subiu num carro de som no posto 5 da praia de Copacabana, reduto de atos bolsonaristas. Ronaldo Caiado fez uma carreata no interior de Goiás. Renan Santos, do Missão, falou na capital paulista e Romeu Zema, do Novo, foi a uma missa no interior de Minas. Está aqui, ó. No Rio de Janeiro, Paes larga pela Baixada e Douglas cola em Flávio. Está aqui, ó. Notícia de esporte: o Flamengo goleou e se aproximou do Palmeiras, que perdeu. Pedro fez 2, mas Carrascal foi o melhor no 5-1 sobre o Mirassol. Botafogo perde do Vitória de 1-0 e o Vasco cai para penúltimo após sofrer de 3-0 do Santos, em seu próprio estádio no Rio de Janeiro. Aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente... Tem uma coisa do Oriente Médio que eu queria frisar. Eu estou misturando, mas é como uma conversa de dois amigos. Estamos conversando e a gente varia os assuntos. Aqui é o que aparece, está aqui na primeira página. Desconfiança com os Estados Unidos reformula alianças no Oriente Médio. A imprensa deu pouca atenção. Tem uma nova aliança militar que pode mudar o panorama do Oriente Médio. Acordo militar entre Turquia, Arábia Saudita e Paquistão, que tem artefato nuclear, o Paquistão, é sintoma da incerteza de antigos aliados em relação à atuação americana na região. Você vê que é um pessoal que tinha mais ligações com os Estados Unidos, um pouco mais, um pouco menos, mas não se sentem protegidos. Então, é uma novidade. O Trump mandou o genro dele, Kushner, conversar diretamente com Hamas. Ele deve conversar hoje, com o Benjamin Netanyahu, porque o Netanyahu não está aceitando o plano de 15 pontos, né, criado pelo presidente Trump para a região, para a contenda, a guerra entre Hamas e Israel. Ele não aceita, né? É um desafio aos Estados Unidos e Kushner vai conversar hoje, deve conversar hoje com ele. Pelo menos estava anunciado, eu não tenho a informação exata, não achei a informação exata desse encontro. Está aqui, né? Lançamentos, outros candidatos, todo mundo, ó. Folha, em discurso, Lula exalta a biografia e Flávio apresenta o antipetismo. Lula falou dele mesmo, para variar. A Folha mais adiante fala em culto à personalidade. Deixa eu ver aqui como é que o Estadão viu isso aqui. Está aqui, ó. Na largada, Lúcio e Flávio focam economia e segurança. Quer dizer, lembre-se que dessa observação que, na verdade, as coisas podem se alterar substancialmente a partir da campanha no rádio e na TV. Quero voltar para uma coisa internacional. A Rússia está aqui no SBT. Deixa eu ver. Está aqui no SBT. Rússia abate
205 drones ucranianos durante a madrugada. A Rússia também bombardeou impiedosamente a Ucrânia, mas ela agora está sentindo os sabores da guerra, porque a Ucrânia atingiu um depósito gigantesco de uma empresa de e-commerce em Moscou. Fogo, né? A televisão mostrou ontem o Fantástico, não, antes do Fantástico, naquele programa internacional da Globo, o negócio foi feio lá. Quer dizer, a Ucrânia está fazendo Moscou, está fazendo a Rússia sentir a guerra. E a Rússia, então, respondeu com ataque maciço, inclusive em Kiev. Deixa eu ver. Bom, tem uma história aqui do avião do Vorkaro, que foi apreendido no Paraguai. Ele continuava voando, apesar das restrições, etc., bloqueado o seu patrimônio, e agora seguraram o avião dele. Olha, tem essa morte a lamentar jovem, morre aos 36 anos, a atriz Hayden Panettiere. Ela é protagonista daquela série Pânico. Eu realmente não sei, os jornais, o noticiário não dá as razões da morte dela, Jovem, bonita, com um mundo pela frente e nada pode conter a morte. Bom, que mais que a gente tem de importante? Tem esse problema das Casas Bahia, né? Negócio. Essa questão das Casas Bahia, que vai partir para um que a gente chamava de concordata antigamente, né? Eu quero chegar lá. Ela atribui a questão a juros altos e diminuição nas vendas. Tem uma tremenda dívida, né? E é um termômetro da situação. Não é aquela coisa, Casas Bahia tem prejuízo de 10 bilhões e 100 milhões e avalia pedido de recuperação judicial. Varejista fechou 298 lojas, cortou quadro de funcionários e vai rever canais digitais. Quem poderia, há 2 anos, imaginar que isso ia acontecer com as Casas Bahia? E de quebra, também uma outra loja muito conhecida em São Paulo, a Marabras, também está numa situação em maus lençóis, pediu recuperação judicial. Aí é um problema, né? Marabras pediu a recuperação judicial. Essa é a anotação minha aqui. Também coloca as mesmas coisas, e lá, também das Casas Bahia tem isso, mas lá na Marabras é mais agudo, tem um problema familiar. Lá os irmãos, donos da Marabras, estão brigando, etc. É lamentável, porque são 2 empresas, 2 lojas que têm uma simpatia popular, né? E, enfim. O Estadão coloca aqui: programa bom, candidato ruim. O plano eleitoral apresentado por Flávio Bolsonaro é para um presidente reformista e capaz de enfrentar resistências no Congresso. Definitivamente, esse presidente não é ele. O Estadão está cruel. Olha,
programas, eu nunca vi. Claro que deve haver gente sentadinha num lugar e pessoas reunindo famílias e amigos e analisando os opúsculos dos programas eleitorais. Vamos ver os programas eleitorais. Pouca gente acredita, né? Pode acreditar numa promessa. Por exemplo, o Lula está prometendo de novo um Ministério da Segurança Pública. Fica a pergunta, por que não criou até agora, né? Mas outra coisa, esses programas eleitorais, infelizmente, na minha opinião, são para inglês ver, né? São para inglês ver, não tem alguma coisa, se tira alguma coisa mais destacada que aparece, mas se você olha um todo, e tem uma coisa, um vício da política brasileira, eu chamo a sua atenção, que é o seguinte: todo mundo promete tudo e ninguém diz quais são as fontes, de onde vem o dinheiro. Então é muito fácil. Eu vou fazer uma escada rolante que vai do Rio de Janeiro até a Lua. E quanto custa isso? Quanto custa? Quem vai pagar? Da onde vem o dinheiro? Quer dizer, eles oferecem as promessas e o pessoal acaba acreditando, muitas pessoas, talvez a maioria acredite nessas promessas, até defenda, né, o ilustre candidato, mas não há possibilidade nenhuma. Os jornais exploram a volta, já deixaram de ficar de mal mesmo o Alcolumbre e o presidente Lula, e isso leva a destravar, inclusive o 6x1. Agora, eu vou voltar a usar o para inglês ver, parece que não vai sair, não sei, tem pouco tempo de atividade parlamentar, mas poucas sessões das comissões e tudo, pouquíssimas, uma ou duas, já não estão aprovando mais nada, já entramos em clima eleitoral. Então, parece que até depois da eleição, o 6x1 não passa. Quer dizer, pode até passar depois, porque é uma proposta simpática à maioria da população, que nem percebe o que lhe dão pela frente lhe tiram por trás, nem percebe isso, mas provavelmente por causa dessa exiguidade de tempo, o Congresso já entrou mesmo em ritmo de eleição, está parado, né? Aquele negócio de Foz do Amazonas, você viu os jornais? Foz do Amazonas, bandeira brasileira, mão no coração. Não é bem assim. Vamos ler aqui o valor econômico. Está aqui, ó. Anúncio sobre Foz do Amazonas é recebido com cautela. Anúncio da Petrobras sobre a presença de hidrocarbonetos na perfuração da bacia da Foz do Amazonas ainda é inconclusivo, segundo especialistas ouvidos pelo Valor. O comunicado da empresa na sexta-feira não deixa claro se o material encontrado é petróleo ou gás ou se há viabilidade comercial. Geólogo próximo à companhia disse que não há qualquer pista sobre a economicidade do material encontrado. Foi hidrocarboneto, não, ter hidrocarboneto é um ótimo sinal, mas eu recomendaria cautela quanto à comercialidade e aos volumes. Então, é bom andar devagarzinho nessa história, porque uma explosão patriótica, achamos petróleo.
não é bem assim. Tem uma notícia no Estadão de hoje, uma notícia não, uma coisa que já tinha sido informada, e o Estadão avança, que é um remédio aprovado nos Estados Unidos para quer ver? Como é que chama? Que substitui, né, aterosclerose. Hã? Não é Alzheimer, Luiz. Não, estou falando de sangue, de depósito nas veias e artérias. Colesterol, isso, demorou, colesterol. Precisa tomar cuidado, está muito bem decodificado, está aprovado, né? É um auxiliar das estatinas, as estatinas não são substituídas, mas eu acho que a gente tem que olhar esse tipo de noticiário com muito cuidado. Tem que olhar com muito cuidado, eu tomo cuidado com essas notícias científicas transformadas em texto jornalístico, porque nem sempre elas são confiáveis. Aí tem várias histórias, né? Lembra água oxigenada, carvão que resolvia, lá há muitos anos em Taubaté, que resolvia câncer, vários desses tratamentos, muitos deles altas picaretagens, que aparecem ou apareciam na vida das pessoas, enganando todo mundo. Olha a manchete aqui do Estadão de, deixa eu ver, sábado. De sábado. Petrobras acha indício de petróleo na bacia do Foz do Amazonas. Você vê, a corrupção aqui hoje desapareceu. Claro, o noticiário é curto, o espaço é curto e o pessoal está mais se fixando na questão da eleição do que a análise da corrupção. A corrupção não acabou. O que diminuiu o volume, né? O volume é a divulgação. Cartilha dos estados que lideram o IDEB. 6 redes estaduais, como do Paraná e Piauí, chegaram ao topo apostando em ampliação da carga horária e recuperação de conteúdos, entre outras ações. Eu quero continuar frisando que sem educação, minha gente, não tem país independente, Vamos lá a quem tomou cafezinho conosco. Tá caro o café, tá caro. Caro, mas continua gostoso, né? Agora, disseram que o café tipo arábica não é só arábica, né? Que é o bom café, tem outras variedades que estão aí despontando, que eram desprezadas e tal. Bom, aí quem tomou café? Terezinha Gualdi, Diocleciano Leal, Imaculada Rodrigues, Rubem Góes, Romeu Costa, Luísa Donegá, Milton Cardoso, Antônio Celso, Cristina Nagel, Adalmir Quintanilha, Simone Cardoso, Antônio Lourenço de Goiânia, Lecival Lobato de Tucumã, no Pará, Isabel Medeiros de Caicó e Fernando Nunes da França. Fernando Nunes da França, temos muitos espectadores no exterior, muitos, e eu agradeço a audiência de todos vocês. Muito obrigado. Lembre-se, eleição está aí, o seu voto decide. É preciso passar o Brasil a limpo e com muita urgência. Bom dia.